Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos para essa live espiritual. Mais uma vez estamos nós aqui reunidos para falar um pouquinho da nossa parte espiritual, né? Tão importante, aliás, eu acredito, Anice, que seja o pilar mais importante para a nossa vida, não é não? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Jussi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha querida. Bom dia, Mari, bom dia. Bom dia, gente. Tá um dia chuvoso aqui em Maringá, que só vendo. Pensa num dia gostoso para ficar na cama. Mas um dia abençoado também, um dia muito bom para que nós possamos estar na presença de Deus sempre, não é? Bom dia, ai, os coraçõezinhos. Obrigada, obrigada, obrigada. Corações, milhões de corações para vocês também. Que o coração de Jesus e Maria esteja com vocês, não é? Para que nosso coração transborde nesse amor infinito de Deus por nós. Hoje eu decidi falar sobre o mal, não é? Outro dia eu ouvi um sacerdote dizendo isso. E Deus criou o mal, olha ali a Terra Boa também. Então, Júcio, ontem começou aqui no finalzinho da noite. E hoje, de novo, né? Tá chovendo a noite toda, graças a Deus. Chuvinha calma, tranquila, abençoada por Deus. Aquela chuvinha que molha a terra, né? Que rega a terra. E aproveita e rega o nosso coração também, né? Ai, que bênção. Então nós vamos falar hoje sobre o mal, sobre o princípio do mal. Outro dia eu ouvi uma pergunta: se Deus criou tudo, Deus criou o mal também? Olha só, um sacerdote, eu estava ouvindo uma homilia dele e eu decidi falar sobre isso, porque achei tão propício. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas se Deus é tão bom, por que existe tanta coisa ruim no mundo? Se Deus é tão bom, por que o mal existe? E essa pergunta, né? Se Deus é tão bom, se Deus criou tudo, Ele também criou o mal? Não, né? É claro. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a origem de todo o mal, que eu já falei para vocês, inclusive acho que numa live lá, quando nós fazíamos a live do livro, e falando justamente sobre aquela origem do mal. Deus nos criou para sermos o que? Maravilhosos, plenos, abundantes. Era para a gente estar lá no paraíso, né? Era para a gente estar lá feliz da vida, sem essas dificuldades, sem esses desafios diários, sem essa pandemia, não é? Era para a gente estar muito, muito bem. Mas, enfim, o mal entrou no mundo por meio do orgulho, do pecado do orgulho. Por isso o orgulho e a vaidade são os pecados mais combatidos que nós devemos combater em nós. O orgulho e a vaidade, ou seja, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Vaidade, eu quero ser melhor do que os outros. Então esse é um pecado muito grande que nós temos que combater. Por quê? Porque ele foi a origem de todo mal. Se nós olharmos lá desde o princípio, quando Adão e Eva, né, chegaram ao pecado, era para a gente estar muito faceiro, muito feliz da vida, mas enfim entrou o pecado por meio de... deu uma pausada no vídeo por conta do tempo, né? O tempo de chuva é assim. Às vezes dá essa queda na internet, né? Dá uma baixada. Mas vamos lá. Então, Deus criou o mal? Não. Deus criou tudo que é bom, perfeito, justo, lindo, belo. E eu acredito que um dia, quando nós estivermos no paraíso, a gente vai poder enxergar isso, não é? Porque aqui nós não temos a dimensão da maravilha que Deus criou para nós. Por quê? Porque aqui, infelizmente, nós temos, né, essa contaminação do mal. Mas vamos lá. Deus criou tudo lindo, perfeito, maravilhoso. E por isso que nós, homens e mulheres, nós gostamos de tudo que é belo, não é? Nossos olhos foram criados para o que é belo, para o que é lindo. Só que, com a entrada do pecado, nós muitas vezes nos acostumamos com aquilo que é sujo, com aquilo que é ruim. Olha só que coisa muito louca. Então vamos lá. Deus não criou o mal, primeiro, né? Já começa por aí. Deus criou tudo, mas Ele criou tudo que há de melhor. Como que entrou o mal? Através, né, da revolta, que já foi falado isso aqui em outras lives, de Lúcifer, que era um anjo de luz, um anjo mais belo da corte celestial, que se revoltou contra Deus porque queria ser igual a Deus, queria se igualar a Deus, então não vou entrar nisso. Teve inveja do homem, porque Deus amou muito o homem, criou e submeteu todas as criaturas ao homem, não é? Porque ali está no... que você terá, o homem dominará sobre a terra.
Então ele, né, Lúcifer se revoltou, como ele cria um ser que em tese é inferior e que eu tenho que me submeter a ele, porque os anjos se submetem às nossas ordens. Por quê? Porque foi dado esse poder por Deus para que os anjos nos obedeçam, nosso anjo da guarda, não é? Vem pressuroso nos ajudar. Nós temos que usar muito, gente, o nosso anjo da guarda, muito. Nós temos que botar o bichinho para trabalhar, tá? Vocês têm que pedir pro anjo da guarda. Anjo da guarda, vai lá, fala com fulano. Anjo da guarda, faz isso para mim. Anjo da guarda, agarra em mim. Nós temos que pedir, porque ele é um ser que foi criado para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos socorrer, para vir em nosso auxílio. Então tem gente que está deixando o anjo da guarda lá paradinho, sem usar, tá? Então começa a usar o teu anjo da guarda para o bem, tá? Então você tem que ter o discernimento também. Então tá, Deus, aí entrou o mal por Adão e Eva, por quê? Porque ele foi, toda aquela situação que foi instigado a cometer, né, a se revoltar contra Deus e comer o fruto da árvore proibida. E ali, eu sempre gosto de lembrar que houve a primeira situação em que o homem não trouxe para si a responsabilidade. Porque quando Deus, né, estava andando ali pelo paraíso, Adão escutou os passos dele, se escondeu porque estava nu, e Deus pergunta, como que descobriste que estavas nu? E ele fala, né? Eu ouvi os teus passos e tive medo, tive vergonha, porque eu estava nu. Ele falou, como que descobriste que estavas nu? Porque a mulher que me destes me deu de comer da árvore do fruto proibido, do fruto da árvore, né, ali proibido. E ele não fala para ele, foi eu que comi o fruto. Ele falou, foi a mulher. E aí o que a mulher faz? Foi a serpente. Então ali começa uma falta de responsabilidade pelos próprios atos. E ali o homem, além de ter cometido o primeiro pecado, ele ainda joga a culpa no outro, né? Ele joga a culpa na mulher, que joga a culpa na serpente. Então, hoje o que nos afasta de Deus, essa mentira, o mal foi entrando porque nós não nos responsabilizamos pelos nossos atos. O mundo não estaria do jeito que está se nós nos responsabilizássemos pela nossa família, pelo meu filho, por mim, pelos meus atos. Mas o que nós, infelizmente, em razão do pecado, em razão do mal, nós demoramos a assumir as responsabilidades. Culpa não, né? Responsabilidade. O vídeo deu uma pausada, vamos lá. Nós não nos responsabilizamos muitas vezes pelos nossos atos. Muitas vezes nós não nos responsabilizamos. Então, voltando ali, o mal não foi criado por Deus, mas, né, Lúcifer, instigando a mulher, ela acabou, né, fazendo com que Adão, né, induzindo Adão a comer, mas ninguém se responsabilizou por coisa nenhuma. Então, Adão jogou a culpa na mulher, que jogou a culpa na serpente e aí a história, vocês sabem o restante. Bom dia, Paulo, bom dia, Jennifer também entrou ali, bom dia, Jennifer. Então, primeiro, o mal existe por quê? Porque nós não nos responsabilizamos pela nossa parcela nesse mal. Credo nisso. É assim, sim. Claro que o mal entrou lá atrás. E o inimigo, o demônio, ele é muito astuto. Demônio, né? Divisor. Ele divide, ele faz com que nós não busquemos a graça de Deus. Por quê? Porque ele imputa medo em nós. Nossa, você pecou, você errou, nos acusa. Eu sempre falo, o demônio nos leva a pecar e depois ele que nos acusa. Porque quem nos acusa não é Deus. Muito pelo contrário, Deus espera de nós um arrependimento. Deus espera que nós, filhos pródigos, voltemos a Ele a qualquer momento. Arrependidos, é claro. Arrependidos, com propósito, um firme propósito, não errar mais. Mas não quer dizer que nós não vamos errar. Então, esse mal ainda existe no mundo e infelizmente está da forma que está, porque nós não nos responsabilizamos por nossos atos. Nós não nos responsabilizamos muitas vezes pela nossa família. Nós não nos responsabilizamos pelos nossos amigos. Nisso, mas não é responsabilidade minha. Sim, a vida do outro não é, mas a parte que me cabe em alertar o outro que ele está cometendo pecado, que ele está errando, isso cabe a nós, né? Existe essa responsabilidade nossa sobre a salvação das outras pessoas. Ontem ainda, gente, eu fiz uma reunião, tirei um peso enorme nas minhas costas. Algo estava me incomodando há muito tempo mesmo. Eu tenho 3 filhos, né? Todos que me conhecem sabem que eu tenho 3 filhos. E ontem eu resolvi chamá-los para uma reunião de família, né? O Douglas mora em Madrid, Débora mora em Presidente Prudente e Diogo mora comigo. Então, o que eu fiz?
Liguei para eles, falei, ó, vamos marcar uma videoconferência, um áudio, uma videoconferência para que nós possamos conversar. Chamei, porque eu estou esperando reunir meus filhos, eu ia reunir o ano passado, né, em razão da pandemia, não deu. Falei, não posso deixar mais. E Deus tocou muito no meu coração nisso, está na hora de se chamar os teus filhos. Eu tenho meu filho de 34 anos, a Débora com 31 e o Diogo com 19, todos maiores, todos responsáveis pelas suas próprias vidas. E eu fui uma mãe que eu sempre cobrei muito deles, eu sempre falei muito para eles, olha, tem que andar no caminho reto e tal. Não façam como sua mãe que errou um monte, porque eu errei muito. E eu falo muito para eles, eu errei muito. Mas errei por ignorância, porque eu não tinha um pai ou uma mãe que me alertasse com relação a isso. Então, eu sempre cobrei muito deles, muito, muito, muito. E eu falo, não façam como eu. Sigam o meu exemplo naquilo que eu sou boa, porque no que eu sou ruim, pelo amor de Deus, vocês façam o inverso. Então, ontem resolvi fazer essa chamada de vídeo com eles, falando de como está o mundo, essa situação que está o mundo, essa nova ordem mundial da nova era que quer acabar com o cristianismo, que quer acabar. Então, gente, eu como mãe, eu tenho essa obrigação, meus filhos são adultos, inclusive minha nora estava junto, minha nora falou, eu preciso estar junto, eu falei, precisa, se você não quiser, tudo bem, mas precisa. Aí eles estavam todos com medo, porque achando que eu ia dar bronca, né? Não vai ser bronca. Eu falei, depende de como vocês queiram encarar. Mas o que eu fiz? Fiz uma reunião com meus filhos ontem, expliquei tudo o que está acontecendo, tudo aquilo que eu sei, é claro, eu sou muito leiga em algumas coisas, mas expliquei para eles, falei, gente, Jesus está para voltar. Queira vocês ou não, acreditem vocês ou não, está para voltar. E o que acontece... O que está acontecendo no mundo é Apocalipse. Então, se vocês lerem, vão se informar. Mandei alguns vídeos para eles, expliquei para eles, falei, olha, não precisam acreditar em mim, acreditem em outras pessoas, né? Mas os maiores teólogos, padres, pastores, todos estão sabendo o que está acontecendo. Expliquei o que o Paulo Vieira andou falando também nas lives dessa parte espiritual, da volta de Jesus, porque o Paulo tem falado muito insistentemente nisso também. Então, expliquei por quê? Porque é a minha responsabilidade como mãe. O que eu fiz? Falei, não estou aqui como amiga, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e eu quero que vocês coloquem amor nas minhas palavras, eu disse para meus filhos. Só que se eu não alertar vocês, como mãe eu vou estar falhando, como mãe eu vou estar fracassando. Então, isso, expliquei. Falei, ó, que se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem contestar, se vocês quiserem não concordar, tá tudo certo. Mas eu tô fazendo isso como mãe, porque como mãe eu vou ser cobrada. Como mãe eu vou ser cobrada. Se eu não me posiciono, aquilo que o Paulo outro dia estava falando, né, Paulo Vieira, se eu não me posiciono no lugar de mãe, outros ocupam lugar. Por mais que eu já falei para meus filhos, por mais que eu os tenha levado para a igreja desde cedo, eu sei que eles não estão tão achegados a Deus. Mas eu tinha que explicar. Eu tinha como mãe falar para eles, olha, o mal existe, tá por aí e tá desse jeito e existe uma ordem, infelizmente, mundial, para que pessoas, né, inclusive de ordens satânicas, que estão aí para acabar com o mundo. E se vocês não tomarem cuidado, vai dar ruim, né? Seria mais ou menos meu vocabulário que eu falei para meus filhos ontem. Falei, agora tá na mão de vocês. Vocês aceitem se quiser. Eu não vou enfiar a goela abaixo, Jesus, para vocês, não vou. Mas eu preciso alertar. Então, como mãe, eu vou ser cobrada. Então, eu preciso falar para vocês. Então, foi isso que eu fiz essa reunião ontem com meus filhos, explicando para eles como que tá o mundo, a ordem mundial que está se levantando, que já se levantou há muito tempo, que foram infiltrados dentro da igreja, pessoas de ordens satânicas, pessoas do comunismo, para poder colocar padre contra padre, pastor contra pastor. O Paulo está aqui, que é pastor também, a gente sabe uma teologia, né, completamente aversa, uma ideologia completamente aversa aos princípios cristãos. Então, hoje, infelizmente, essa realidade que nós vivemos. E se nós não estivermos preparados para isso, o mal vai entrar na nossa casa, gente. Infelizmente, nós temos que blindar a nossa casa. O mal entrou no mundo pelo pecado original e desde lá
O que nós estamos fazendo para que isso não nos pegue, para que o mal não permaneça e não prevaleça? Nós, como os cristãos, nós temos que orar constantemente, vigiar e orar. E hoje eu me separei uma palavra aqui que está... Epístola de Santiago, Epístola de Santiago, que fala das más paixões, e só um trechinho. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Está aqui em Tiago 4, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Gente, ali Paulo está dizendo, todo reino dividido não subsiste. Não subsiste por quê? E é isso que o inimigo ele quis. Como ele não conseguiu acabar com a igreja, né, com os cristãos de fora para dentro, ele começou a infiltrar de dentro para fora. No núcleo cristão, nós lá, né, o Paulo é evangélico, pastor, agora da igreja católica, o que eu digo, eles infiltraram padres. E existe uma mulher, que eu não me lembro o nome dela, que ela diz que só ela infiltrou mais de 150 padres, jovens, né, para serem padres. Talvez vocês já tenham ouvido falar, que hoje são até bispos. E existe uma discrepância, uma briga de bispos contra bispos. E por isso que existe essa linha, não é? Que diz assim, não tem problema não você comungar, você tá no pecado. Não tem problema não você não ter confessado e entrar na fila da comunhão. Não tem problema. E essas pessoas que foram propositadamente infiltradas dentro da igreja, elas começam a ter uma flexibilização daquilo que é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é uma só. Uma só. Deus concorda, aceita e ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então aquele negócio, eu estou vivendo em união estável, posso comungar? Não. Pode ir à igreja? Claro, pode frequentar, deve. Mas você, católico, não pode entrar na fila da comunhão. Por quê? Porque você não se confessou, você não está preparado para a comunhão. Aquele pão, né, que ali é o corpo de Cristo, é sacrilégio, você está profanando o corpo de Cristo quando você comunga estado de pecado grave, pecado mortal. Isso é condenação e não salvação. A pessoa às vezes está pensando que ela está se comungando para salvação, ela está comungando para a perdição dela. Então, procura um padre, tá? Um padre que realmente esteja alinhado ali com a palavra de Deus, porque infelizmente nós sabemos que tem uns que não estão. Então não estou falando mal de nenhum padre, pelo amor de Deus, de nenhum pastor, pelo amor de Deus, mas eu estou falando para você ficar atento, porque o inimigo ele é capaz de se transvestir inclusive de anjo de luz. Então é isso. Ontem eu estava alertando meus filhos com relação a isso, a essa divisão que houve dentro da igreja, a essa flexibilização da palavra de Deus. Não, isso aí foi escrito não sei quantos anos. É a mesma palavra. Não importa se foi escrito há 2.000 anos, há 10.000 anos, há 50 milhões de anos. Deus é um só e ele não muda. Então quem flexibilizou foram os homens, amando muitas vezes do inimigo de Deus. Tiago 5,16, Deus perdoa o pecado, agora quando abre o coração sou curado. Isso, Paulo, olha só a palavra, anotem ali o que o Paulo falou também, né? E para que nós possamos entender e viver, porque a gente não é só compreender a palavra de Deus, é viver, é trazer isso para o nosso dia a dia, é trazer isso para a nossa vivência, é para eu andar de acordo com a vontade de Deus. Como eu disse para vocês, ontem chamei meus filhos porque na obrigação de mãe, se eu me calar, eu vou ser cobrada diante de Deus. E eu quero também me salvar, mas quero salvar tantos quantos me foram confiados. Eu não salvo ninguém, não é? Através do meu testemunho, através da minha palavra, através de uma palavra, às vezes amiga, às vezes através de uma correção, porque ontem mesmo eu falei com meus filhos, como mãe, na autoridade de mãe eu tive que corrigir. Então, olha só, nisso, mas seu filho tem 34 anos, você ainda está corrigindo? Tô. Se ele tiver 60 e eu estiver viva, eu ainda vou corrigir do mesmo jeito. Por quê? Porque é meu filho. Se Deus deu para mim, me confiou, é porque eu tenho que corrigir.
goste eles ou não. Eu não estou aqui para agradar os homens, eu estou aqui para agradar a Deus. E eu descobri isso muito tarde na minha vida, tá? Eu estou falando muito porque eu errei muito. Então hoje eu procuro fazer aquilo que é vontade de Deus e não a vontade dos meus filhos ou de outras pessoas. Então, claro que com meus erros, eu também sou uma pessoa que erro muito ainda, tenho procurado melhorar a cada dia, tenho buscado a Deus a cada dia, tenho buscado ouvir pessoas realmente que são de Deus, através do Espírito Santo que me conduz, porque se eu pensar por mim mesma, eu estou equivocada. Se eu falar por mim mesma, eu estou equivocada. Então, tudo sob a inspiração do Espírito Santo. Então, o mal não foi Deus quem criou, mas o mal existe. Ele está nas escolas, nas casas, ele está em todo lugar. Por quê? Porque as pessoas acabaram se acostumando, né, com o que foi sendo infiltrado na nossa vida. Não tem problema não, se você fizer só isso, flexibilizando os pecados, né? Flexibilizando, eu posso fazer aqui eu não posso pecar, mas aqui eu posso pecar um pouquinho. Não é assim. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, se isso está de acordo com a vontade de Deus ou não. E talvez nós, pela nossa omissão, podemos estar compactuando com o mal que está no mundo. E nós não podemos. Ontem ainda ouvi um sacerdote dizendo, acho que, salvo engano, foi Padre Paulo Ricardo, e ele, Padre Duarte Lara, é um dos maiores exorcistas dos nossos tempos. E ele dizendo isso, as pessoas foram se acostumando. As pessoas foram, tudo bem, não tem problema, é só aqui, é só um pouquinho ali, é só uma flexibilizaçãozinha aqui. E foram se acostumando a viver de acordo com a vontade do mundo. E quem que é o príncipe do mundo? Quem que é o pai da mentira? Então, nos voltemos para Deus, procuremos pessoas que realmente querem a nossa salvação, pessoas realmente que estejam ali em consonância com a vontade de Deus, para que nós também possamos errar menos. Não quer dizer que nós não vamos errar, mas que nós erremos menos e que nós estejamos com esse firme propósito de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que é do agrado de Deus. Doa a quem doer. Porque e aí eu volto para aquela palavra do Paulo Vieira, não é? Se eu não me posicionar como cristão, o demônio está se posicionando como demônio. Claro que transvestido, né? Ele é muito sutil, ele não vai se apresentar como ele de fato é. Ele vai se apresentar como um anjo de luz e as pessoas vão aceitar. Anice, é muito bom te ouvir. Deus abençoe sua vida. Amém, amém, Júcia, amém. Eu falo de uma maneira muito simples, porque assim é o que vem ao meu coração. Não sou uma pessoa, né, preparada, digamos assim, estudiosa do assunto, mas Deus tem me suscitado para que eu faça realmente, para que eu fale da maneira simples, porque são pessoas que vão ouvir e entender o que Deus quer falar através de mim. É claro, se alguém precisar de algo um pouco mais, né, elaborado, temos aí os padres e os pastores, que são pessoas muito mais preparadas, mas ainda que leiga no assunto, eu não posso me calar diante do que está acontecendo. Paulo está dizendo aqui, Deuteronômio 6:7, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conservarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho ao deitar-se. Olha ali, gente, que coisa maravilhosa. Então, assim, eu estou falando para vocês da experiência que eu estou vivendo, da experiência que eu vivi, do que vocês não devem fazer, porque eu me afastei de Deus muito tempo lá já na juventude. Eu era uma pessoa muito de dentro da igreja, muito criada dentro da igreja, e depois eu me afastei um tempo. Deus me trouxe de volta, Deus me recuperou de volta, e Ele tem feito maravilhas, milagres grandes na minha vida, através de mim. Cada pouco eu recebo uma mensagem, onde foi tão lindo, eu recebi uma mensagem tão linda, de uma pessoa que eu não conhecia, que ela já me conhecia, mas eu não, e ela agradecendo pelo que eu estava fazendo pela irmã dela, inserindo-a dentro da igreja novamente, enfim, falando de Deus, dando ali uma palavra. Então, é muito gratificante saber disso, não para minha glória, mas que Deus está agindo na vida de outras pessoas
através do pouco que eu falo. É pouco, mas é melhor que nada, né? Então, nisso eu vou falar para uma pessoa só, não tem problema. Se essa pessoa depender de você, da tua fala, para a salvação dela, Deus vai se agradar. E nós só saberemos disso, o quanto nós ajudamos as pessoas quando nós estivermos lá no céu, junto de Deus. Ele vai falar, missionária nisso, amém, recebo, Paulo, que bênção, que bênção. Eu espero mesmo, né, em Deus, que o dia que eu chegar lá no céu, né, porque eu vou chegar em nome de Jesus, pelo amor de Deus, Senhor, olha, tô criando meus tijolinhos aqui para estar lá. Ontem eu falei para os meus filhos, eu quero estar lá junto com os meus amigos, junto com vocês e com os meus inimigos. Que a conexão hoje não tá legal, que tá chovendo muito aqui. Eu disse para os meus filhos, eu quero estar no céu, mas eu quero que esteja junto comigo todas as pessoas que me foram confiadas, todas as pessoas pelas quais eu rezei, todas as pessoas com as quais eu tive contato, todas as pessoas, inclusive as que me fizeram mal. Porque eu rezo pela conversão delas todos os dias. Anteontem ainda orientava um irmão meu, numa situação de família, e ele falou, eu não rezo para fulano, eu não rezo para ciclano, porque me causou muito mal. Eu falei, pois é justamente isso que você deve rezar. Porque rezar pelos amigos é fácil, não? Difícil é a gente rezar pelos inimigos, difícil é a gente abençoar os inimigos, difícil é a gente abençoar quem nos amaldiçoou. Então eu vou repreender o mal que a pessoa me fez, que foi lançado contra mim. Eu vou repreender. Mas eu vou orar para que essa pessoa se converta. Agora imagina, eu como cristã vou orar pelos meus amigos e não vou orar pelos meus inimigos, não, eu tenho que orar por eles também. Eu vou orar pelos meus inimigos para que eles se convertam e para que o mal que eles lançaram contra mim não chegue até mim. Que Deus me blinde, que Deus me coloque, né, um escudo de proteção, como está ali em Efésios de 6 a 10, a armadura do cristão. Que Deus me blinde, mas que essa pessoa se converta, que os dardos inflamados lançados pelo maligno voltem sem me causar mal, mas que essa pessoa haja uma conversão. Então, para que isso aconteça, agora você imagina, é muito fácil eu rezar só para quem eu gosto. Aí é fácil, né, ser amigo de quem é meu amigo. Agora, ser amigo de quem é meu inimigo, aí é que é difícil. Eu não preciso frequentar a casa da pessoa, eu não preciso estar junto com a pessoa o tempo todo. Mas eu posso orar por ela. A minha oração vai chegar do outro lado do mundo, vai alcançar do outro lado do mundo. Então, nós temos que ter esse discernimento. Não deixe o mal que entrou no mundo entrar na sua casa. Não deixe o mal entrar no seu coração. Isso você pode blindar. Você não pode, talvez, impedir todo o mal que está acontecendo na ordem mundial. Mas com a sua oração você se blinda do mal, você ora por outras pessoas para que elas se convertam, esse mal vai diminuindo, o inimigo de Deus vai enfraquecendo pelo poder da nossa oração. Então é essa mensagem, se alguém quiser comentar alguma coisa, Paulo quiser acrescentar mais alguma coisa, mais alguém, né, que esteja aí, quiser acrescentar algo, será muito bem-vindo. Mas vamos lá, Deus não criou o mal, Ele nos criou para sermos bons, perfeitos e justos como Ele é. Mas é a justiça de Deus, não é a justiça dos homens. É o amor de Deus, não é o amor dos homens. É a bondade de Deus, não é a bondade disfarçada dos homens. Então, se ninguém tem mais nada para dizer, vamos finalizando por aqui, 7h15, né? Já um pouquinho. Passado um pouquinho das 7h15, para que nós possamos iniciar essa segunda-feira já nas graças de Deus e pensando nas ações que nós teremos essa semana. Que todas elas sejam agradáveis a Deus, que todas as nossas ações sejam para a construção do mundo melhor. Nós podemos contribuir para que esse mundo seja melhor. A Ju está dizendo que Deus não é vingativo, não é. Deus é amor, compaixão, e se nós queremos que Ele também seja assim conosco, não é? Com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, não julgueis para não ser julgados, é isso que é a palavra de Deus. Então, nós seremos medidos com a mesma medida. Então, nós temos que ter uma medida muito boa com nossos irmãos, né? Nós temos que ter uma medida muito boa, porque senão, se nós pesarmos a mão contra os outros, Deus pesará a sua mão contra nós também, porque é o que nós merecemos, né? Nós merecemos ser tratados segundo as nossas ações. Então, que as nossas ações, me lembrei agora, vou ter que falar,
Outro dia eu dizia para uma coach, não espere o amor sentimento, espere o amor, faça o amor comportamento. Nisso, mas eu não amo fulano, não importa, não é sentimento, é decisão. Então, quando eu decido abraçar aquela pessoa, orar por aquela pessoa, eu estou tendo um comportamento de amor, o sentimento vai vir depois. Não espere ter o sentimento de amor por aquela pessoa, porque talvez você não venha tão já. Ele virá à medida das suas ações. Quando você começar a mandar energia boa para essa pessoa, orações, bênçãos, desejar o bem para essa pessoa, o comportamento, pausa de novo, o comportamento dessa pessoa vai mudando e nós também vamos mudando o nosso sentimento em relação a essa pessoa. Então, o amor é comportamento, depois o sentimento virá. Tá bom, gente? Tenha um ótimo dia, quase 7h20. Que Deus abençoe você, que a sua semana seja de luz e que durante essa semana, nós tenhamos comportamentos de amor, afastando tudo aquilo que não é de Deus e trazendo tudo que é bom, atraindo tudo que é bom, trazendo autorresponsabilidade para a nossa vida pelas nossas ações. Um grande beijo, mais uma vez obrigado por vocês estarem aqui, que Deus abençoe a vida de cada um. Um ótimo dia, paz e bem.